Até as 9, né? Sim, por favor. Meus amigos, minhas amigas, nossos votos de muita paz. A alegria e a emoção de estarmos em Lausanne por primeira vez, nesta existência, trazendo o abraço baiano com sabor de acarajé e abará, com pimenta e Coca-Cola. Queremos cumprimentar os internautas que nos vão acompanhar, formulando a todos votos de paz. O aborto na visão espírita. Era tarde em Jerusalém. Um homem de feições singulares se encontrava sentado no chão com as costas apoiada nas paredes do venerando templo que Salomão erguera no passado e depois as guerras destruíram e foi reerguido por Herodes o Grande. Era uma tarde quente e a canícula do sol afastara as pessoas daquela rua poeirenta e deserta. Mas aquele peregrino de olhar melancólico escolhera justamente aquela rua para repousar àquele horário. Por ali passara uma mulher portadora de rara beleza. Ela tinha os cabelos negros como o asfalto, os olhos dardejantes. O seu corpo parecia de gazela, trazia uma túnica que lhe cobria e, portando um cesto na mão, dava a entender que se dirigia ao mercado de Jerusalém, onde se vendiam frutas desidratadas, nectarina, figos, as doces uvas do Esdrelon rosas, peixe defumado. Mas ao passar por aquele homem, ela foi atraída pela sua beleza singular. Seus olhos eram tristes e por isso a impressionou fortemente. E ela, voltando os passos, quebrou o silêncio que pesava na tarde. Nazareno. Eu sei que tu és Nazareno. O teu cabelo cortado ao meio, a tua túnica pardo-amarelada, as tuas sandálias amarradas à panturrilha evidenciam que tu és de Nazaré. Eu moro aqui perto num palacete. E vejo no teu rosto, Nazareno, o suor das estradas, a poeira dos caminhos. Eu gostaria de fazer-te um convite. Tu virias à minha casa fazer as obluções necessárias, lavar o rosto com a água fresca que as minhas escravas te servirão. Depois tu podes seguir teu caminho. Tu vens? Ele nem levantou os olhos, nem a cabeça para responder à mulher. Continuou olhando para o chão, como se tivesse mergulhado no abismo da terra. Oh, Nazareno, eu tenho escravas da Numídia, da Babilônia, da Caldeia. A minha casa é um palacete. E se tu vieres esta tarde, eu te servirei o mais capitoso vinho de toda a Judeia. Eu te servirei sais minerais, aromáticos, para que tu possas tomar um banho e retirar este cansaço que te inunda o corpo. Depois, podes ir se quiseres. Mas tu vens, eu te convido. Ele levantou os olhos e fitou a mulher continuando em silêncio. Oh, Nazareno, os teus olhos me devassam. Parece ter uma força que me olha a alma. Eu desejo confessar-te, eu sou a mulher da noite. Eu sou a mariposa que atrai os homens à noite para lhe oferecer refrigérios. Agora de manhã, eu recusei um general romano e um doutor da lei. Hoje estou enfastiada,
Mas contemplando os teus olhos, eu te convido, porque tu me esfogueia por dentro. E procedo assim por muito te amar. Hoje serei só tua. Dormirás em minha cama. E eu te farei o homem mais feliz à noite. E na alvorada do novo dia tu partirás. Seja para onde for. Tu virás. Ele a fitou, um tanto quanto melancólico, e respondeu quase num sussurro ou num balido de ovelha mansa: Hoje eu não posso. Hoje eu não posso atender-te o convite, mas oportunamente eu te visitarei. Ó Nazareno, eu sou mulher que não tem amanhã. Eu só tenho hoje. Eu sou a flor que brota ao meio-dia e murcha ao crepúsculo. Se não queres vir hoje, não venhas nunca mais. Porque eu não sou mulher que recebe não de um homem. Eu dou não aos homens. E dardejando ódio, seguiu para o mercado. A cena se dissolve para darmos um salto quântico no tempo e 2 anos depois, à beira do poço de Betesda, que a tradição afirma que foi o próprio Jacó que o cavou na rocha para brotar água e até hoje alimenta aquela comunidade em Israel, eis que Jesus espalhava esperança na multidão esfaimada entre os desvalidos e os filhos do Calvário. Quando uma veneranda mulher, de cabelos nevados, se aproxima dele e sussurrando-lhe algo, um recado aos ouvidos, pergunta: Tu virás, Senhor? Sim. Aponta-me o caminho. Ali, Senhor, nas grutas, onde os enfermos, os que já morreram e continuam respirando se encontram, é ali que o apelo se faz. Alguém te aguarda. Jesus dispersa a multidão, deixando aos cuidados do colegiado apostólico, e saindo da multidão, prossegue para as escarpas de uma montanha, atravessa um areal, desce uma escarpa rochosa, atravessa um granito e se vê diante de algumas grutas que são absolutamente escuras, onde a luz do sol nunca penetrou. Ele faz um estacato para se acomodar à obscuridade, penetra aquelas furnas de onde pingavam água do teto e vai tateando a rocha na completa obscuridade até achar uma cova na rocha onde ele identifica um corpo que está deitado. Ele começa tateando pelos pés, sobe pelas pernas, localiza o tórax, e as suas mãos atingem aquele rosto que está coberto de um suor pegajoso, de cheiro nauseabundo. Suas mãos adentram-se pelos cabelos e ele dá-se conta de que os cabelos se desprendem como se a pessoa fosse uma morta-viva. É quando aquela pessoa que está ali deitada, de maneira roufenha, exclama: Quem está aí? Quem está aí porque eu não enxergo? E ele então responde: Tu me chamaste há 2 anos. E há 2 anos eu não pude atender-te o convite. Venho agora. Ó Nazareno, chegaste tarde. Eu não tenho mais palacetes. As minhas burras carregadas de ouro foram saqueadas pelas escravas infiéis. Tomaram-me tudo, até a dignidade. Hoje eu sou todo podridão. Se tem amor à própria vida, foge enquanto é tempo, porque eu tenho lepra. Eu sou todo um carcinoma, um leproma que ainda respira. Vai-te embora, eu não tenho mais o corpo para te dar. Se não tem mais o corpo para me dar, dá-me tua alma. E assim procedo
por muito te amar. Levantou aquele tórax que arfava nas vascas da morte. Acolheu-a no seu tórax másculo. E a mulher chorou copiosamente e silenciosamente, como um pássaro que rompe as grilhetas de uma gaiola. Ela desencarna nos braços do Cristo, librando-se acima da matéria e voejando livre para os céus de estonteante claridade. Humberto de Campos, irmão X, retrata essa história no capítulo 18 de um dos seus livros, em que ele intitula A Companhia do Amor, para tentar nos situar de que o amor, a felicidade é a busca intensiva da criatura humana. E quando duas pessoas resolvem unir-se na união feliz, seja estabelecida pelos laços do matrimônio ou pelo companheirismo, na amizade, no afeto, na cumplicidade, a presença de filhos parece ser o cimento que argamassa os tijolos, masculino e feminino. Na atualidade, as famílias se expressam também em outros degradês, em outras expressões. A família homoparental, a família homoafetiva, todas credoras do nosso respeito e da nossa reverência, pelo fato de também serem constituídas por pessoas dignas, que fizeram outras opções de envolvimento que fogem, que destoam um pouco do habitual a que estamos acostumados. E igualmente adotam crianças na impossibilidade de as tê-las pelas vias normais, são pais e mães adotivas, que também traduzem amor a estes filhos. Entretanto, quando muitas vezes nessa união, aquele filho, aquele descendente não é esperado, não é planejado, encontramos particularmente entre os jovens, e hoje de cada 23 adolescentes no Brasil, em 100, posso garantir que 23 de 100 estão grávidas. São estatísticas do Ministério da Saúde no Brasil. Muitas vezes visitando as maternidades de Salvador, como a Tarsila Balbino, a Martagão Gesteira, o Hiperba e outras, noto aquelas meninas entre 11 e 16 anos sentadas para fazer o pré-natal. Não tenho dúvida de apontar as idades escassas. Algumas ainda são crianças, têm 11 anos e estão esperando outra criança. Raramente vejo os companheiros. Estão ali com 4, com 6, com 8 meses, já praticamente parindo. O hospital, a maternidade pública ou privada, dando toda a assistência, como nossa casa também, que há 6 anos atrás inaugurou a maternidade Marieta Pereira da Silva. Nome dado em homenagem à mãe de tio Nilson, Nilson de Souza Pereira, junto com Divaldo, um dos 2 fundadores da Mansão do Caminho em 1953, ou Centro Espírita Caminho da Redenção de 1947. A maternidade só faz parto natural. Se a mulher pobre do Paula Lima, de São Marcos, do bairro do Castelo Branco, tiver indícios médicos, clínicos, de que o parto vai ser cesárea, ela é colocada dentro de uma ambulância e levada para uma maternidade apropriada, de algumas que existem ali próximo mesmo. Ali só parto natural. E já nasceram mais de 6.000 crianças. Sendo que a primeira mulher que ali pariu, quando a maternidade foi inaugurada, à época, pelo ministro da Saúde, então em exercício, Divaldo fez questão de visitar aquela mulher pobre, afrodescendente, tendo a sua primeira filha. E os 2 conversando, Divaldo perguntou: a senhora já escolheu nome para
para essa menina que acaba de nascer? Não, seu Franco, é que meu marido ainda está indeciso, mas o senhor tem alguma sugestão? Quem é essa mentora que ele segue? Ele disse, Joana de Andes. Pois é, a menina minha vai ser Joana. E a primeira criança do sexo feminino que nasceu ali, hoje é Joana, deve ter 6 anos para 7 anos de idade. 6.000 vidas já se incorporaram ali. E a luta é sempre para conscientizar, para esclarecer de algo que precisaríamos ter nos dias de hoje com urgência. Educação sexual. Educação sexual como uma matéria nas escolas. Porque recentemente uma professora do estado de Minas Gerais, professora de ciências, tendo que lecionar num determinado momento de sua cátedra sobre os órgãos reprodutores do corpo humano, elaborou um questionário com 10 perguntas e deu aos alunos para levarem para casa, responderem para trazer no dia seguinte. E no questionário ela perguntava o que é uma vagina, o que é um pênis, como eles conceituavam o espermatozoide, o que era um óvulo, como se forma uma criança. Os pais ficaram escandalizados dentro de casa. Porque à noite, quando foram ajudar os filhos a fazer aquele questionário, se escandalizarem no dia seguinte, aquela multidão de pais foi ao colégio solicitar que a diretora demitisse a professora que era concursada. Não pode demitir. A diretora pode, no mais, afastar. Mas para afastar, tem que ter um motivo. Qual o delito da professora? Dar aula, mas é a função dela. Ela deu aula dentro de ciências. Se abre um escarcéu e a polêmica se instaurou nas redes sociais. Milhares de pessoas defendendo a professora, que cumpria o dever dela de esclarecer. A própria diretora, à noite, foi dizer, nos principais meios de mídia aberta do Brasil, isto ainda é reflexo do preconceito. A professora tenta ensinar, porque em casa não se aprende. Então esses meninos vão aprender sexo na rua, nas redes sociais, nos fake news, nos WhatsApp, nos Instagrams da vida. Deus sabe com quem. Já que não se ensina na escola e não se pode ensinar, e o MEC não define educação sexual como matéria, então ninguém aprende, mas todo mundo faz sexo. Estamos hoje na era sexual. Diria um amigo meu que a primeira fase da criatura humana na Terra foi o Paleolítico, a idade da pedra lascada. A segunda fase foi do Neolítico, a idade da pedra polida. E para ele a terceira fase é do Ansiolítico. Estamos na fase da Ritalina e da Fluoxetina. Todo mundo dormindo com o tarja negra do lado, para tentar cessar as angústias, as ansiedades, a síndrome do pânico, a depressão, os conflitos, a neurastenia. O problema batendo à nossa porta. Ou esclareço, ou a ignorância me devora. Ou eu trabalho a iluminação dos seres, ou então o enigma do destino nos avassala. Milhões de pessoas buscando a alternativa de retirar o filho construído com amor, muitas vezes, porque não estão preparados para a mater-paternidade. E milhões de seres não emboscam na matéria. A discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, que atualmente está encarregada de rever a matéria para saber se descriminaliza ou não o artigo 128 do nosso Código Penal brasileiro, que pune o aborto, excetuando-se 2 regras. A primeira, quando o aborto é fruto a gravidez é fruto de estupro. E o consentimento, sendo ela menor, deve ser precedido da anuência dos pais. Sendo adulta, a própria mulher apresenta o BO, o boletim de ocorrência da polícia atestando a violência sexual. A outra situação é quando a mulher corre risco de vida e a junta médica
deve retirar aquela vida que está sendo projetada para preservar a vida que existe. Preserva-se a matriz e extingue-se a vida que está em formação. Ao que o Espiritismo anui completamente. E para formar o seu pensamento, a ilustre magistrada do Rio Grande do Sul, uma das mais lúcidas ministras da nossa mais alta corte, convocou as chamadas audiências públicas para ouvir representantes da sociedade. Ela ouviu a AME Brasil, Associação Médica Espírita. Ela ouviu a ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, instituição fundada há alguns anos atrás por Zalmino Zimmermann, já no mundo espiritual. Ela ouviu o movimento espírita. Ela ouviu representantes da Federação Espírita Brasileira. Ela ouviu a Igreja Católica, ela ouviu evangélicos, todos que são a favor. Mas ela também ouviu que era contra. Quem propõe que a mulher é dona do seu corpo, mas ninguém discorda disso. Isso é matéria que não admite discussão. A discussão é se a mulher é dona do corpo que está sendo formado dentro dela. Que ela é dona do corpo dela, não precisamos discutir o óbvio ululante. Isso salta aos olhos que ela pode se pintar. Tem gente que faz piercing, coloca determinadas ferramentas no corpo, dobradiças. Eu tenho uma amiga com um prego na língua. Outra colocou um parafuso no bico do seio, preferi nem ver. A outra furou a sobrancelha e colocou um outro parafuso. Há alguém que bota determinados objetos por debaixo da pele para ficar alto, bota chifre na testa, fazendo com que a pele e o osso do crânio fiquem com uma prótese para retratar um chifre, corta a língua para ela ficar como a de um felino ou como a de uma víbora, de um réptil. Alguém pode fazer isso com seu próprio corpo, não há nada contra. Mas e o corpo que está sendo formado? A visão materialista que a plataforma hoje é da Terra, como diria o Rollo May, o psicólogo americano recentemente desencarnado, 4, 5 anos atrás, ao escrever uma obra em que ele intitula a sociedade atual caracterizada pelo sexismo, pelo materialismo e pelo individualismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O indivíduo, portanto, é egoísta. A criança é egocêntrica, o que é diferente. O sexismo, praticamente o sexo está na cabeça. Me procuraria um conhecido em Salvador para dizer-me que estava obsidiado pelo sexo. Tudo para ele era sexo, 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 e a obsessão tinha tomado conta dele. Ele me perguntou, é um problema obsessivo? Porque o sexo não sai de minha cabeça? Eu digo, não, é um problema geográfico. O sexo saiu da região, subiu para a cabeça, tem que descer novamente. É de geografia seu problema. Recomendei ele a um psicólogo freudiano. Porque ele aprendeu o quê? De que a mulher é objeto. Ele não deve dar valor a nenhuma mulher, ele deve usar as mulheres, abusar das mulheres e depois descartar as mulheres como se faz com um copo de plástico, que eu uso e jogo fora. Como foi a cultura que ele recebeu de casa, o sexo lhe subiu para a cabeça e o transtornou. Agora temos que fazer um esforço para o sexo sair da cabeça e voltar para a região genital, porque sexo é anatomia. Sexualidade é psicologia. Muitas vezes a anatomia está perfeita, mas a psicologia está em desequilíbrio. Recentemente alguém me mostraria, ainda pelas redes sociais, que o Brasil já está com um livro intitulando ou definindo que temos no país 70 orientações sexuais diferentes. Nos Estados Unidos, 56. Eu estou quase admitindo que é um fake news. Estou com dificuldade de acreditar, mas me parecia tão sério quem me mandou, que eu fui examinar e uma das opções chama-se pansexual. Mas o que é o pansexual?
é aquele que opta por gostar de tudo e de todos. Então é alguém que vai dizer, eu quero me casar com esse púlpito. Eu amo esse púlpito, lindo. É isso aqui. A outra em Portugal casou-se com ela mesma. Fez um casamento e casou-se consigo mesma. Nos Estados Unidos, um ciclista pediu à justiça o direito de casar-se com sua bicicleta. Acho difícil que eles deitem na mesma cama, né? Ela é muito pontuda, pode furá-lo, né? Espetá-lo, tem corrente, pode prendê-lo, mas cada um faz as opções que queira. Se é com tudo e com todos, onde é que nós vamos parar? Então parece que uma onda de loucura sexual toma a terra. Uma bacanal vai se insinuando nas mentes, levando as criaturas. E isso é muito grave. Porque quando estamos tratando no nosso meio da chamada transição planetária, de que Manuel Filomeno de Miranda dá notícias atual, mas o assunto é de Kardec. Basta examinar o último capítulo do livro A Gênese, que este ano está fazendo 150 anos. No último capítulo, 18º capítulo da Gênese, Kardec aborda a Era Nova, os tempos novos. E diz com todas as letras a quem quiser ler: a Terra passa por uma grande mudança. Uma parte da população deixará o planeta pela desencarnação. Uma outra parte vai se emboscar na matéria pelo berço. E nós só notaremos isso ao longo de várias eras. Isso vai demorar muitos anos, séculos, para que se dê essa renovação. As mortes coletivas, as tragédias, as guerras, as provocadas, vão levar um aluvião de pessoas para o além. Algumas das quais terão direito de voltar, porque estão comprometidas com a renovação da Terra. Outras vão passar por um pente fino da Receita Federal. Não volta. Vai se descobrir que são muambeiros, que são piratas, que são aventureiros, que ainda estão vinculados ao mal e desejariam voltar para continuarem dando vazão aos seus despautérios e à sua loucura. Como a proposta agora de renovação para que o planeta perca sua condição de provas e de expiações, onde predominantemente reencarnam-se na Terra tarados e psicopatas, bandidos e ladrões, assassinos e traidores. Agora a Terra marcha para um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrelevar um pouco o mal. Atualmente, hoje o mal na Terra parece ser 70 por 30, 80 por 20, em 100%. Queremos agora que o bem seja 55% a 45%. Haja um equilíbrio. E estamos vendo o esforço de ONGs, do terceiro setor, Estado, sociedade, empresário, todos lutando para pacificar a sociedade. Pessoas tentando dar exemplo do bem, apesar das massas estarem como búfalos em manadas de loucura, avançando sobre tudo e sobre todos. E milhões de vozes proclamam a necessidade de liberação do aborto, a descriminalização do aborto, considerando que não há vida. Mas estudamos realmente o que seja a vida? À luz da doutrina espírita, a vida não está centrada na matéria. Existem 3 componentes no universo: espírito, matéria e Deus. São esses 3 os elementos que existem no universo. O espírito vivifica a matéria. E a doutrina como ciência vem comprovando através de laboratório, isso não é de hoje, desde a época de Kardec, atravessando os grandes cientistas pós o codificador, William Crookes, Lodge, Mayer, Robert Richer, o próprio Martin Charcot e outros pesquisadores que já se confirmou a existência do espírito. Temos excessiva quantidade de provas demonstrando que o espírito antecede o berço e sucede o túmulo. A reencarnação já está provada por insuspeitos cientistas
todos não religiosos. Dina Cerminara, Edith Fiore, Raymond Moody Jr., Patrick Drout e outros inúmeros como o Dr. Ramendra Nath Banerjee, já desencarnado, da Universidade de Rajasthan, na Índia, que pesquisou mais de 1000 casos. O professor e psiquiatra e cientista americano Ian Stevenson, com seus 20 casos sugestivos de reencarnação, um best-seller. Sem falar a própria Elizabeth Kübler-Ross, já desencarnada, com seu livro falando da morte. E no Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, também já no além, ao deixar o seu potentoso livro Reencarnação no Brasil, onde ele analisou comprovadamente, cientificamente, 5 casos de reencarnações de crianças, comprovando cientificamente que elas recordavam de existências anteriores. Se a vida, portanto, pré-existe ao berço em cada corpo que vai nascer com vida, não estou falando do natimorto, há um espírito destinado. Será que quando pratico ou autorizo ou financio o aborto, eu não estou impedindo que um Mozart, um Beethoven, um Júlio Verne, um Cristóvão Colombo, um Miguel Ângelo, um Leonardo da Vinci volte à Terra? Muitas vezes um ser espiritual de alta envergadura que está mergulhando no corpo para ajudar a humanidade e tem o seu vaso físico ceifado com algumas semanas, com 2 meses, com 3 meses, até com os meses mais avançados, 12 semanas, são 3 meses. E aquele ser volta ao mundo espiritual porque não encontra a capacidade para reencarnar. Agora há pouco recebi pela rede social o apelo de uma amiga de desespero em Minas Gerais. Primeiro filho, o sonho acalentado, nasce o pequeno, mas nasceu com um problema no esôfago. Era necessário uma cirurgia para corrigir uma obstrução esofágica. A cirurgia é feita, mas o pequeno Emanuel não resistiu. Com apenas 90 dias de vida na Terra, Emanuel retorna ao além. Foi desejado, foi concebido com amor, foi esperado por 9 meses. Eu estive com a colega, estive com ela esse ano na cidade de Minas Gerais. Cumprimentei, ela me entrevistou numa rádio durante quase 1 hora, apresentando um programa espírita. Foi à palestra à noite. E pedi a ela que me anunciasse quando o pequeno chegaria. Chegou. 90 dias depois do nascimento, ele já voltou para casa. Mas voltou porque a matéria tinha uma deficiência. E posso entender que talvez ele viesse apenas para completar 90 dias de vida em referência a uma existência transata, onde ele saiu da matéria faltando 90 dias. O que me chamou a atenção de um cientista agora australiano, que aos 100 anos de idade pediu para ter suicídio assistido na Austrália. Mas como a Austrália proíbe o suicídio assistido, ele migrou aqui, para um país da Europa que permite. E eu no Brasil disse a mim, meu amigo, com 100 anos já está com o pé na cova. Não precisa se matar, uma hora dessa a morte pega. Com 100 anos já está quase mais para lá do que para cá. Aí o homem vai e se mata. Às vezes chega no além, quando desperta, os benfeitores dirão, faltava 6 meses. 6 meses estava aqui. Sim, e agora? Tem que voltar à Terra, reencarnar para viver 6 meses. Veio antes da hora que 6 meses. Agora tem que reencarnar, 6 meses depois morre. Dando dor aos pais, mas resgatando o delito para vir para cá. Mas que homem paciente. Só era esperar um pouco mais. Já estava numa cadeira de rodas, era um grande cientista. Ficava para ver os seus alunos, um deles se formar. A cadeira de rodas não é humilhante para ninguém. Humilhante é andar e não ser digno. Humilhante é ter todo o corpo perfeito e ser um imprestável, um infeliz, um semeador de lágrimas. É preferível estar na cadeira de rodas semeando bem.
É preferível estar nas bengalas ou nas muletas e semeando a alegria. Não é essa a questão. Portanto, o Espiritismo, ao olhar essa questão, proclama a necessidade de se preservar a vida em todas as situações. O Espiritismo só concorda com o aborto em uma e única regra, quando a mãe corre risco de vida. Conforme as questões 693 e 694 do Livro dos Espíritos, em que Kardec aborda o obstáculo à reprodução, fica claro de que o que Deus leva em conta não é o fato, é sempre a intenção. Questão 749, quando se aborda o assassínio. Para Deus, o fato não significa absolutamente nada. Deus sempre examina a intenção que está por detrás do fato. Mas por que eu estou tirando uma criança? Porque eu não quero ter barulho dentro de casa. Eu durmo sempre tranquilo, o menino chorando de noite, vai me tirar meu sono, eu vou acordar todo amarrotado. A visão egóica, é primitivista disso. Porque também chorou quando a criança e a mãe não o matou. Não o esganou no infanticídio. Manteve, acordou de madrugada. Raramente se percebe o sacrifício das mães. Normalmente os filhos só dão valor às mães quando as perdem. Quando as verem viajar pela morte, aí é que a pessoa vai chorar no túmulo ou no velório, mas as lágrimas são de arrependimento, de remorso, não necessariamente de saudade. A quantos velórios eu fui? Centenas de espíritas e católicos de evangélicos. Vi cenas que chocavam. Os berros, os brados de inconformação. E vi velórios de pessoas contidas. A dor está ali presente, a lágrima está ali descendo, mas a pessoa está sem revolta, sem inconformação contra Deus. Entende que chegou a hora daquela pessoa, daquele ente querido viajar. Mas não entra em imprecações indevidas contra o Altíssimo, porque sabe que as leis são perfeitas. Se são perfeitas, ela não é uma loteria, ela não é um jogo de dados, em que Deus joga os dados sobre a mesa e escolhe quem vai morrer hoje. Não, a cada uma hora que estaremos aqui, morreram na Terra 9.000 pessoas. E nasceram na mesma hora 12.000. Portanto, natalidade maior do que mortalidade. E onde é que está vindo tanta gente? Para onde é que está indo tanta gente? A teologia tradicional figurou como se tivéssemos no além estados estanques. Um céu que é cárcere privado, você entra e não pode mais sair. Um inferno que é uma cadeia eterna, mesmo que o delito seja pequeno. A pena é desproporcional em relação ao delito. Um purgatório que parece uma alfândega de escambo. Eu entro e pago para sair. Porque conforme deixo meus bens na terra, a determinadas igrejas, elas me tiram de lá pelo sufrágio. Mas o sufrágio não é free, 0,800. Ele é pago. E muito bem pago. Sim, mas para onde é que vão as crianças que morrem em tenra idade? Não fizeram bem, não fizeram mérito, não pode ir para o céu. Não fizeram mal, também não pode, não tem demérito, não vão para o inferno. Não são burgueses, não tem dinheiro para pagar a entrada no purgatório, que é uma espécie de alfândega onde entra e sai o tempo todo gente. Não pode ir para o purgatório, então vão para o limbo. O limbo é o lugar das crianças, dos pagãos, dos loucos e dos não batizados. O limbo, portanto, é uma mistura de orfanato com manicômio. E se brincar, ainda tem tribo de índio. O que deve dar uma loucura. Um monte de índio para lá e para cá, doido que não acaba mais, e as crianças perguntando, você viu mamãe? E não. É uma doideira total. Ninguém para pensar nisso. E o purgatório, eu chego com meu passaporte. Ah, sim, houve preces na terra, você ouve. Carimbados, vai para o céu. Próximo! Se for nos Estados Unidos, next! Para carimbar e para... Não é que estamos brincando? Parece que a teologia não está observando nada.
Hoje, boa parte dos sacerdotes lúcidos já não prega mais isso. Eles estão mais na área da psicologia transpessoal. Muitos estão estudando, fazendo até psicologia junto com a teologia para dizer o inferno é interno. Mas João Paulo II disse isso. 20 anos atrás, 1988, João Paulo II, com toda a autoridade de quem ficou 26 anos no pontificado da igreja, disse na Capela Sistina, no Vaticano, na frente de 40 mil peregrinos, para quem quisesse ouvir. Depois de demoradas reflexões pessoais, cheguei à conclusão de que céu e inferno não são estados circunscritos e geográficos delimitados depois da morte. 2 pontos. São estados de consciência. Fecha aspas. João Paulo II. Depois de ler essa frase dele nos jornais e revistas do Brasil, não tive dúvida. João Paulo II andou lendo Kardec escondido no Vaticano. Chegou às mesmas conclusões. Paulinho está pensando da mesma maneira que Cacá. Agora que está desencarnado, está assim com Kardec. Agora não tenho dúvida nenhuma que ele agora está sabendo que céu e inferno são estados íntimos. E o aborto, como o assassinato, como a intriga, a covardia, o ciúme, são estados doentios da alma. Para qualquer médico, e o conceito de saúde até nos anos 60 era um completo bem-estar físico e mental. O novo conceito da Organização Mundial de Saúde é: saúde é um perfeito equilíbrio emocional, mental, físico, de ajuste do indivíduo dentro da sociedade. Então a pessoa pode ter um corpo físico sarado, o homem ser um super-homem, a mulher ser a mulher maravilha, fisicamente falando. Mas a pessoa possuída de ódio, de paixões, é um doente, é um enfermo, para o novo conceito da Organização Mundial de Saúde. Portanto, qualquer desequilíbrio gera no indivíduo o que é ancestral em nós, consciência de culpa. O que Joana de Ângeles, a benfeitora de Nossa Casa em Salvador, aborda também na série psicológica que ela escreveu de 20 volumes. E que hoje vende um combo, uma caixa com os 20 volumes, capa dura. Ou separado, quem quiser ler, um por um. Onde ela aborda essa ancestral consciência de culpa que nós herdamos da religião tradicional, que nos passou isso dentro do mito de Adão e Eva. Deus constrói um paraíso, coloca só 2 seres, e eles se equivocam tangidos por uma serpente. A serpente, que era médio de psicofonia, né? Se deixa incorporar pelo Satanás. Era bilíngue também, tinha feito um curso, né? Falava 2 idiomas, ela silvava, que é a linguagem dos répteis, e também falava o idioma dos humanos, portanto era uma serpente culta. Talvez tivesse PhD, doutorado, não tenho certeza. E leva a Eva a comer a maçã que Deus proibiu. Mas Deus é o tentador. Por quê? Porque ele plantou a árvore na frente do paraíso. Ora, ele queria tentar justamente os 2 filhos. Se ele não quisesse comer, cortava, passava uma motosserra, acabava com o pé de macieira e ninguém achava nada. Mas ele põe ali para ver se os 2 vão ser tentados a comer a apple, a maçã. E a cobra vai a Eva. Eva, coma a maçã que você vai despertar o raciocínio. Não posso porque Deus proibiu. Eva, coma a maçã que você será igual a ele. Não posso porque Deus proibiu. A serpente perdeu a estribeira, tolerância zero. Eva, coma a maçã que emagrece. A Eva vai comer 1 quilo de maçã. 1 quilo de maçã. Quem é que resiste a um apelo desse? Adão come também, ambos são considerados culpados. E arrastamos essa culpa até hoje. Até o Espiritismo. 161 anos atrás, o Espiritismo pega a palavra culpa, joga no vaso sanitário e Kardec dá descarga. É para ela não voltar mais.
e faz brotar dos livros uma nova e problemática e tormentosa palavra: responsabilidade. Ninguém culpado. Todo mundo é responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Cada um deve responder. O mito de que papagaio como milho e periquito leva a fama, acabou. Quem está comendo milho é papagaio. Periquito não tem nada a ver com isso. Vejo muita gente colocar a culpa até nos obsessores. Mas que o obsessor não me deixa, esse obsessor está acabando comigo. Quando a gente evoca ou conversa com o obsessor na mediúnica, ele diz: mas eu não faço nada, ela é que é neurótica. Eu nem encosto para obsidiar, porque ela toma tanto remédio tarja negra que quando eu encosto ela está pior do que eu. Aí, em vez de eu perturbar, eu oro. De obsessor vou virar mentor. É a suprema desmoralização do obsessor. Ele virar para o outro lado. Não. Ela que é perturbada ou ele é que é perturbado. Vários já me disseram. Aí a gente vai e percebe que a pessoa está num processo de vitimização, o que é muito comum. Oi, Marcel. Oi, estou mal. Muito mal. É mesmo, eu acho, estou acabado. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Aí começa as frases. Está tudo errado em minha vida. Aquele negócio não deu certo. Ô, rapaz, que pena mesmo. Estou precisando de muita pena para encher um travesseiro, para poder deitar a cabeça à noite. Sai desse processo de vitimização. Natural que todos nós temos um passado que é flor que não se cheira. Vejo muita gente preocupada. Eu quero fazer terapia de vidas e de vivências passadas para descobrir quem eu fui. Não vai gostar do que vai descobrir. E você, eu digo, eu quero fazer terapia de vivência futura. Eu quero saber quem eu posso vir a ser, conforme o conceito de Pedro Ouspensky ou de Ivan Ivanovich Gurdjieff. Eu quero saber quem eu já fui. Eu tenho que seguir um conceito de Chico Xavier. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mais fazer um novo começo. Mas qualquer um pode fazer um novo final. Não posso voltar ao primeiro capítulo da minha novela, já foi ao ar. Mas eu posso filmar um novo final da novela. Basta eu trabalhar a partir de hoje. Então não vou chorar o passado. Nenhuma mulher deve chorar quantos abortos fez. Se conscientizar, agora não fazer mais e partir para frente. Muitas mulheres estéreis na atualidade, oriundo de passado, de vários abortos, que produziram na consciência a culpa desarticulou o perispírito e na nova reencarnação o perispírito gerou um útero impróprio, infértil, infecundo para ser mãe. Vê todas as mulheres parindo, menos ela. Tenta tudo, corre aos médicos, vai aos maiores especialistas e não consegue. A adoção salva algumas da frustração, mas a maternidade pessoal não vem. Se vem, não vinga. O corpo morre na gestação ou logo após o parto e fica sempre a dor. Uma análise do passado, muitas vezes comprometida com as clínicas de ginecologia do passado, a retirada de bebês de si mesma ou de outros. Examinando agora o livro Nosso Lar, best-seller de André Luiz, capítulo 31, aqui ele deu o título muito forte de O Vampiro. Eram 21 horas em Nosso Lar. André Luiz está trabalhando nas câmaras de retificação, um dos setores do Ministério do Auxílio. É ali no subsolo onde recebe os piores doentes do umbral. E na Bahia nós fechamos o umbral. Não existe mais umbral na Bahia. Está tão lotado que abrimos o 2 Brau, o 3 Brau, e quando lotar mandaremos todos para Carlinhos Brau. Eis que atendendo às 21 horas, André Luiz ouve rumores de que tem um caso nas fronteiras de Nosso Lar. E para ali se dirige ele, a enfermeira Narcisa. E ao chegar na fronteira, que são cancelas que fecham a cidade de Nosso Lar em relação às zonas mais dolorosas do umbral, eis que uma mulher está em pé,
do outro lado da cerca, solicitando entrada. Ela chora, ela manca, ela tem feridas no corpo, seu perispírito está cheio de lepromas, de ulcerações cancerosas. Oh, Filho de Deus, abre minha porta, é que eu estou desvalida e quero entrar, eu estou tão sofrida. O apelo é tão comovente de que Narcisa vai chamar o instrutor responsável por aquele setor, o fiscal. Ele vem, examina a mulher, mas ele não tem poder hierárquico para decidir a entrada dela. Vão chamar um supervisor, o supervisor Paulo. Lá vem o personagem Paulo, examina aquela mulher e pergunta a Narcisa: Narcisa, você está vendo alguma coisa? Ela diz: estou vendo uns pontos negros. Conte. 58 pontos negros no corpo espiritual daquela mulher. André Luiz não viu nada. Olha a gradação. André Luiz não viu nada. Narcisa viu os pontos negros e contou. E o instrutor Paulo pergunta: você vê mais alguma coisa? Não, só vejo 58 lepromas nela. Deu para contar. O instrutor Paulo diz: eu vejo mais. Em cada leproma há a figura de uma criancinha que esta mulher matou na terra. É um dos mais feios e deploráveis vampiros que eu já vi. Assim ele se refere. Vamos fazer um teste. Pois não, minha irmã? O que é que eu posso lhe ser útil? Oh, Filho de Deus, eu quero entrar porque eu estou muito sofrida, muito cansada. Eu quero o paraíso que eu fiz merecer. Oh, mas a irmã ainda não foi nem visitada pelo remorso? A irmã ainda nem parou para fazer uma análise das 58 crianças que retirou na terra impunemente? A mulher parece incorporar um demônio, um leviatã das sombras, miserável, sequaz de Satã, Lúcifer. Quem é que me acusa? Fui boa e generosa. Eu apenas aliviei outras mulheres do fardo. De que me acusam? Não, a gente não acusa a senhora, não. O seu próprio corpo espiritual retrata o que a senhora fez. É que nessa cidade a gente só permite a entrada de quem reconhece os próprios erros, já visitado pelo remorso, e quer se melhorar. Desde que a irmã nem pelo remorso foi visitada, não temos espaço. A senhora, por favor, se retire daqui. André Luiz ficou escandalizado. Mas a cidade não acolhe todo mundo? Não, a cidade não acolhe todo mundo. Não acolheu aquela mulher. E se perguntou a ele: mas o senhor vai entregar ela tem que ser entregue à própria sorte. Deus cuidará dela. Mas nesse momento eu não posso abrir a cidade. Porque se ela entrar aqui, é como eu soltar um tigre numa escola de crianças. É soltar uma raposa num galinheiro. O estrago vai ser grande, porque ela vem para nos perturbar. E na minha posição, não posso abrir a cancela para ela entrar. E a mulher perdeu a postura de quem manquejava e saiu caminhando firme de volta às sombras que estão dentro dela. O Espiritismo proclama de que a situação de quem patrocina, de quem financia o aborto no além, é dolorosa. Os relatos de André Luiz são dramáticos. O caso Volpini, bem narrado em um dos seus livros, não sei se Os Mensageiros, se Missionários da Luz, onde se tentou junto a Cecília, já em avançado estado de gestação, tudo para socorrer Volpini. Durante 2 horas, o instrutor espiritual intuiu uma governanta da casa para que pedisse a Cecília que aquela noite não saísse. Mas Cecília tomou banho, amarrou uma faixa no abdômen, espremendo o abdômen para ficar uma mulher como se não tivesse gravidez, e foi para a noitada. Às 2 horas da manhã, os espíritos retiraram Volpini do corpo. Dentro de Cecília, o corpo morreu. Tirado do espírito, a contraparte espiritual, o corpo morreu. E Cecília apresentou no baile onde estava se divertindo e bebendo muito uma grave hemorragia. Levada a um hospital horas depois, foi impossível aos médicos deter a hemorragia uterina e Cecília desencarna. No além, os 2 espíritos se defrontam. Volpini
odiando-a. Ela odiando também. Eles mergulham numa situação imprevisível, de tempo incalculável para o futuro. Talvez mais tarde terão que se reencarnar como chifópagos. Virão colados um no outro. Como tantos casos a gente vê aí, um corpo só com duas cabeças, dois corpos profundamente colados, dividindo o mesmo órgão, às vezes o mesmo coração, o mesmo fígado. Só um pode sobreviver, os médicos no desafio. Em alguns casos é possível separar os siameses, noutros não, sob pena de sacrificar um deles. E eles vivem com intensa ojeriza, um pelo outro, agora vinculados no mesmo corpo. Tantas situações que remetem a situações e a casos do passado. Pelo que o Espiritismo recomenda a preservação da vida, até mesmo no caso da acrania, a microcefalia, que o mosquito deu tanto trabalho, ainda estamos matando no Brasil, o Aedes aegypti. Passou, eu desencarno, não quero nem saber qual é a espécie dele. Comprei uma raquete, que conforme o carregamento da bateria é elétrica. Eu convido o mosquito para jogar tênis, mas eu minto. Quando ele se aproxima, eu pego ele e mato. Mato não, eu faço antecipação do retorno dele ao mundo espiritual. Que é a palavra metafórica que eu criei para significar a desencarnação do mosquito. E não me arrependo, não tenho consciência de culpa. Se ele vai voltar como mosquito ou como pulga, esse problema não é meu. Eu desencarno ele não mata mais ninguém. Já encontrei vários em casa. Já tive vários amigos contaminados. Centenas de mulheres no Brasil estão convivendo com seus filhos com a calota, que não se formou completamente, e os meninos têm muitas dificuldades. Vão ter dificuldades labiais, de falar, de ouvir, de ver, lúdica, de motora, e vão precisar de assistência um largo tempo. Mas quem são? São almas necessitadas. Muitos ali são suicidas, são assassinos do passado, são psicopatas. Outros são espíritos nobres que estão reencarnando na microcefalia para se oferecerem como cobaias à ciência, e outros para estimularem os pais ao infinito amor. Vêm tão necessitados que eles se unem, esquecem as diferenças e cuidam daquele rebento porque são atraídos por um sentimento, porque percebem que ali está uma grande alma que opta por vir num corpo defeituoso para ver se une aqueles dois que se odeiam. E consegue. A missão dele é essa. A missão dele não é salvar o mundo, é salvar duas almas que se detestam. E como uma criança frágil, inspira o amor, a cumplicidade. E o casal se une cada vez mais para evitar a derrocada e a hecatombe da família. Eis a posição espírita, nos convocando, pois, ao respeito profundo à vida. O Espiritismo, portanto, proclama a preservação da vida em qualquer situação. A ultrassonografia acusa síndrome de Down. O que é que o Espiritismo diz? Preserva a vida. A criança vai nascer sem um órgão. Preserva a vida. Os médicos dizem que mesmo a gravidez pode ser levada a bom termo e a mãe não corre risco. Preserva a vida. É fruto de estupro. Mas a criança vai ser agora assassinada? Sim, entendemos que a mulher está assinalada pela violência de que foi vítima. Mas a criança tem que ser mais uma vítima? Há quantas eu disse, tenha. E o que é que eu faço, doutor, com essa criança fruto do estupro? Eu digo, dê ao juizado de menores. Pelo menos tenha. Vá ao juizado, entregue. Lá alguém adota. Pelo menos você se livra do drama de ter matado. A criança vai viver, dê a chance à vida. E ela teve. 9 meses depois está lá na repartição pública, quando eu trabalhei por 18 anos. Entregou a criança, não chega nem ao berçário. Chove de pais na fila do Cadastro Nacional de Adoção, onde hoje tem 80 mil pais, mães, casais, solteiros atrás de uma criança. 80 mil estão atrás. Aliás, 45 mil, exagero nada. 9 mil crianças disponíveis para adoção e 45 mil candidatos. Mas quando chega um bebê na maternidade, parece que é rastilho de pólvora.
Centenas ligam de todo o estado, eu estou no cadastro. Vai olhar o número 1, depois o número 2, logo a criança sai. Mas quem quer adotar de 4 anos, de 5, de 6, de 17, já quase adulto? Quase ninguém. Aí eles vão ficando no abrigo. Muitas vezes as mães foram nobres, não mataram. E aquele filho vai ser um grande vulto na sociedade nacional, regional ou mundial. É só aguardar para ver. É só esperar para conferir. Então, em qualquer posição, o Espiritismo proclama a preservação da vida. Porque a vida não é só a matéria na qual ela se manifesta. É o espírito que usa a matéria para se manifestar na matéria. E pelo túmulo sairá dele. Leon Denis tem razão. Quando a morte for compreendida, haverá pranto nas maternidades e riso nos cemitérios. Isso significa que quem viajou será digno de aplauso, libertou-se da cadeia. Quem estiver chegando, a gente vai dizer, meu filho, se prepare. Se prepare para viver com o salário mínimo de 968. A alíquota de imposto de renda de 27,5% na fonte. Não tem como escapar. E aí a criança chega, já nasce apanhando por causa do médico, depois tem o pé furado, recebe várias vacinas e vai viver tendo que cuidar desse vasilhame o resto da vida, até um dia, como uma ave, libertar-se para voltar para o infinito. Que é o Senhor da vida, que Maria teve, nos abençoe e nos elucide a preservar a vida onde ela se manifeste. Muito obrigado. Obrigado, querido. Abrimos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou passamos para a nossa prece e para o nosso passe? Eu tenho uma pergunta. Como nós trabalhamos com a evangelização infantil e aqui nós estamos num país que é legalizado o aborto, como nós poderíamos preservar, porque eles têm, eu acredito, eu não tenho filho, mas eles têm uma educação sexual na escola, mas eu não sei como que é abordada, mas como nós poderíamos explorar isso para que eles compreendam a importância de não praticar isso que é legalizado na sociedade, mas que não é perante o que nós estudamos e tudo. E como nós podemos passar isso mais fortemente para que eles possam acolher isso. Ganhar raiz. Isso. Porque é muito difícil quando eles já, principalmente na idade, que já estão na escola, que já compreendem, nessa sociedade que eles vivem aqui, que não é como no Brasil, né, que tem essa religião muito mais forte, como nós podemos cultivar isso dentro dessas crianças? Mas nós, professores em sala de aula, tanto quanto o evangelizador com os evangelizandos, possuem duas ferramentas. Uma é a ferramenta teórica. As apostilas da FEB, os livros de Neio Lúcio, de Veneranda, a literatura que vem aí de Luiz Rivas, que resolveu se utilizar dos personagens de Maurício de Souza, a Turma da Mônica, e Maurício de Souza gentilmente passou a criar historinhas, permitiu que se criem histórias com seus personagens que estão no imaginário popular do Brasil, como a Disney está no imaginário do povo americano, nós temos nossos próprios personagens, eles falam de vida. Então isso vai formar uma geração que daqui a 30, 60 anos, quando estiver na fase bem procriativa, a noção é de preservação da vida. Porque a grande ferramenta que o Espiritismo se vale, conforme a questão 685 do Livro dos Espíritos, é a educação. Temos duas ferramentas. A instrução, ela dá resposta de imediato. Ela é fulminante. A educação é ferramenta que só dá resposta a longo prazo. Porque a instrução é conhecimento, mas a educação é mudança de hábito. E muitas vezes eu só mudo o hábito daqui a 40 anos. Vou aprendendo penosamente até eu trocar um hábito. Então, no momento em que eu uso a ferramenta pedagógica da aula,
eu já estou incutindo nessas crianças o valor da vida. Elas vão aprender que serão futuros pais, futuras mães. E quando o filho surgir com a deficiência que o ultrassom, que a máquina, que o Doppler, não seria o Doppler porque é mais relacionado com problema cardíaco, quando a ressonância nuclear magnética ou qualquer exame interno mostrar que aquele ser que eu estou esperando não vem com uma conformação genética que eu chamaria normal, eu recordarei a lição da casa espírita da evangelização e preservarei aquela vida. É só esperar. A segunda ferramenta é o exemplo. É levar a criança a ter contato também com pessoas que sobreviveram a algum tipo de deficiência, que estão assinaladas por uma marca teratológica, uma pessoa na cadeira de rodas, uma pessoa com ELA, esclerose lateral amiotrófica, pegar os grandes vultos da ciência que nasceram com dificuldade e seus pais deram-lhe a oportunidade de prosseguir na vida e se tornaram gênios. Beethoven foi o 7º filho de uma geração de 6 filhos, todos com problemas. A família tinha todos os motivos para matá-lo. O 7º viria com um problema pior ainda. Preservou-se e ele nasceu com um problema, a surdez. Com 5 anos de idade, Beethoven foi ficando surdo. E aos 20 ele já tocava no piano, quebrando praticamente as teclas, que ele batia forte para ver se ele próprio ouvia. Mas esse homem nos deu Sonata ao Luar. Esse homem nos deu a 5ª Sinfonia, a Heróica, e outras. Considerado um gênio, o maior gênio da música clássica. E não ouviu as próprias composições que fez. Fez para os outros. Agora ele ouve no além. Mas enquanto esteve na matéria, não esteve. Tantos outros assinalados. Andrea Bocelli. A mãe tinha todos os motivos para retirá-la do corpo. Está aí essa voz canora, essa voz argentina, que encanta o mundo para onde vai, na completa cegueira. Desejou ser jogador de futebol, mas a cegueira, que o vitimou cedo ainda na infância e adolescência, o levaria à música e veio encantar o mundo. Então o contato da criança na evangelização com lições e no contato com o outro vai criar uma situação sem desrespeito às leis do país. Apenas demonstrar de que não sou obrigado, mais tarde, por produzir um filho que não planejei, e hoje estamos numa era de que os espíritos estão se reencarnando fácil, né? Nos últimos 40 anos, aumentou muito gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e os quíntuplos. Eu estou começando a notar que é um sintoma de que o mundo espiritual está dizendo assim, olha, ela vai fechar a porta. Ou ele na vasectomia, ela na laqueadura de trompas. Aí pega a quadrilha, desce todo mundo. Manda o bando, desce o time de futebol de salão, desce o time de vôlei, deve logo 6. Quando olhar, ela fecha a porta, mas já passou 6. Pronto, não tem problema, pode fechar a porta agora. A cancela, a porteiro, o que você quiser. Já passou. Porque eles lá percebem o estado mental nosso. Porque nós vamos ter sempre argumentos de, eu não posso ter 4 filhos. Agora o príncipe que acabou de engravidar a sua esposa, né? Conta-se que no meio da rua uma senhora o abraçou e disse, tenha uma família numerosa. Eu, por exemplo, sou muito feliz, sou viúva e tive 5. Meu marido me deu 5 joias. Ele olhou para ela e disse, vixe, mas é muito. Ainda vai receber 1. Daqui a 8 meses é que nasce o primeiro dele. Mas ele está dizendo que não, quer famílias numerosas. As famílias do passado eram numerosas. Minha avó teve 8. Minha mãe teve 5 e um aborto natural. Minha irmã só tem 3. Eu estou encalhado. Estou solteiro, né? Não produzi nada até agora. E não sei se virá. Então, a taxa de natalidade caindo. A criança vendo isso também, ludicamente, com as lições do evangelizador, ele vai ter um ganho pela vida. Ensinar a ele que a vida não vale pela expressão numérica, mas pelo que o indivíduo produz. Pelo que o indivíduo é, não pelo que o indivíduo tem. Isso fica com a marca para o futuro. A mansão do caminho
a pedagogia dela sempre foi as casas-lares. Casas-lares. A ideia de Divaldo e tio Nilson, sob a inspiração de Joana, era fazer várias casas dentro do imenso terreno da mansão e tentar reproduzir o ninho familiar. Você perdeu o seu ninho familiar. A criança achada na rua vem para a mansão. Uma tia morava naquela casa e fazia o papel da mãe coletiva ou da mãe social. Ela é mãe de 7 crianças de pais diferentes. Essa pedagogia funcionou durante muitos anos. Hoje não deu mais resultado. Divaldo acabou e instalou cursos profissionalizantes. Agora na mansão a pessoa reencarna na maternidade, vai para a creche, jardim, 1º grau, 2º grau, faz o curso profissionalizante, atinge 18 anos e vai para o mercado de trabalho. O ciclo agora está completo. A gente só não trabalha com a velhice. A gente trabalha desde com a reencarnação até os 18 anos. E depois joga o indivíduo no mercado de trabalho. Muitos dos meninos saíram dali, não se tornaram espíritas e foram evangelizados ali dentro da mansão. Vieram da rua com seus traumas, com suas famílias destruídas, viveram numa casa lá, tiveram uma tia, conviveram com Divaldo, com o tio Nilson, cresceram, saíram, hoje são evangélicos, hoje são católicos, alguns não têm religião, poucos. Alguns são espíritas, mas não voltaram mais à mansão. E um deles, Divaldo já contou, era Julinho, o terror. Porque Julinho, a mãe social, disse, Divaldo, não posso ficar com ele. Ele está fazendo faca, fez uma faca com cano. Pegou um cano, cortou o cano e fez uma ponta fina. Passou um barbante e fez uma espécie de cabo para montar um chuncho ou uma faca. E aí ele dizia à mãe, eu quero ver sangue, eu estou doido para matar, eu tenho ânsia de matar alguém, dar a chunchada, a facada e ver o sangue descendo. A mãe social ficou com medo, chamou Divaldo e Divaldo disse que trocou Julinho por várias casas. Em todas as mães ficaram apavoradas. Aí ele, trouxe o menino, não vai ficar comigo, né? Mas por que você quer matar, meu filho? É, tio, porque eu tenho ânsia de sangue. Gosto de ver sangue, eu quero matar. Então, meu filho, faz o seguinte. Quando você tiver ânsia de matar, venha e me mate. Mas o senhor, tio? É, meu filho. Porque a tia toma conta de você, lhe alimenta, lhe veste, lhe banha, lhe calça. Mas quem falhou na sua educação fui eu, porque foi eu que lhe trouxe para cá. Então, como eu falhei na sua educação, é justo que você me mate. Então, quando você tiver ânsia, pegue a faca e vem aqui me matar. Não, eu não posso matar. Mas eu falhei, meu filho. Porque se eu não consigo tirar de você, não consegui tirar de você a ânsia de matar, então houve falha minha. Eu fracassei. Venha e me mate. Isso é uma informação que impacta. O que Divaldo queria era impactar ele. Impactar o espírito reencarnado. Divaldo não está falando para a criança. Criança é o corpo. Está falando para o espírito milenar, que tem ânsia. Deus sabe o que é que te fez nos países onde viveu. Os assassinatos. Julinho cresceu, saiu da mansão e foi embora para São Paulo, onde se tornou notável artista plástico. Quando Divaldo foi um dia ao interior de São Paulo, ele o recepcionou e disse, tio, eu consegui controlar a ânsia de matar e descarrego hoje essa ânsia na pintura, na arte. Aí fez um quadro onde retrata Divaldo, fez um rosto de Divaldo e deu ele de presente, está lá na casa grande, que é a casa de Divaldo dentro da mansão. Então Divaldo conseguiu evitar, com a educação, que esse menino se tornasse mais tarde um assassino. Então a evangelização tem uma importância tal que Bezerra, Emmanuel, André Luiz, Joana de Andes e Amélia Rodrigues considera a atividade mais importante da Casa Espírita. Porque é nela que você está preparando a nova geração. A geração do futuro. E daqui a 30 anos, esse menino, mesmo que tenha outra religião, ele vai dizer, lá naquele grupo, em Lausanne, aquela tia, aquela professora, aquela tia me educou. Não dá para fazer hoje algo contrário à lei, porque ela me disse que eu tenho que fazer assim, que é conforme a lei. Aquilo vai ser um gatilho. Se ele fizer, problema dele. É o livre-arbítrio. Ele assume os riscos. Mas normalmente o gatilho vai disparar. Mas meu filho, o que é que você aprendeu na escola da evangelização? Aí a pessoa para. É terrível ser orador espírita. É o drama de você estar na tribuna
falando. E quando você vai para a rua, você sofre qualquer coisa e gostaria de descarregar, né? Alguém me corta no trânsito. Eu gostaria de passar fraternalmente e dizer assim uma palavra extraída do Evangelho, né? Mas não posso. Aliás, poder, posso, mas não devo. Porque às vezes essa pessoa lá no Centro Espírita, Caminho da Redenção, vai me fazendo uma palestra e diz, olha o rapaz que acabou de passar por mim, jogou uma pedrada de Jesus. Aí eu estou perdido, me desmoralizo. Só para você ter para figurar uma ideia rápido, eu voltava de Montes Claros, norte de Minas Gerais, para Salvador. E o avião pousou em Vitória da Conquista, onde quebrou. Quebrou a hélice, o piloto parou e disse, não tem como consertar o avião, não tem voo. Ficamos ali no aeroporto. Deu 2 horas da tarde, deu 3, deu 4, eu comecei a sentir um vazio existencial nessa região. Porque baiano reencarna com fome e morre faminto. E frequentemente eu sinto um vazio existencial aqui nessa área, que pode ser preenchido com pastel, com coxinha, com quibe, com outras guloseimas, né? Bateu fome, 4 horas da tarde, o avião parado, eu fui-me embora para um shopping, conheço Vitória da Conquista com uma palma de minha mão, peguei um táxi, fui para o shopping, almocei e voltei. Cheguei 5 da tarde, ninguém no aeroporto e o avião lá quebrado. Naturalmente me subiu um calor de indignação, a indignação de qualquer pessoa que compra uma passagem e não recebe assistência da companhia aérea. Fui então para o balcão de vidro, um guichê de vidro, onde estava uma funcionária. Bati no vidro, ela estava fazendo alguma coisa ali, ele olhou, disse, pois não. Eu disse, moça, eu estava nesse voo que chegou aí 1h30 da tarde. Tem alguma posição? Até aí eu estava calma, não estava incorporado pela pombagira, né? Ainda não. Eu disse, tem alguma solução para isso aí? Porque eu para Salvador. O senhor é quem? Eu digo, Marcel Mariano. Ah, sim, Marcel Mariano. Ela me olhou. E eu fiquei, ela saiu da cabine, veio até minha frente, me olhou assim. Posso pegar a sua mão? Pode. Ela pegou. É que o ano passado o senhor fez uma palestra aqui na Semana Espírita de Vitória da Conquista que mudou minha vida. Eu estava lá naquela noite, em setembro do ano passado, e desejei lhe cumprimentar, mas era tanta gente que não pude me aproximar, o senhor foi para a rodoviária e eu soube que foi embora. Agora eu estou tendo a chance de agradecer ao senhor o que o senhor disse o ano passado e me alterou. Eu olhei para ela e disse, é mesmo, minha filha, que Jesus lhe abençoe e lhe dê muita paz. Senti Jesus incorporar, né? Fiquei tão evangélico, tão doce, a voz ficou melodiosa, sabe? Eu senti assim na presença dos vultos sublimes da humanidade. Se eu explodo com essa mulher, ela vai dizer, o ano passado eu só estava com Jesus, aqui eu só está com King Kong, né? Estou desmoralizado. E desmoralizo o espiritismo, de quem eu me julgo uma modesta caixa de ressonância. Se eu falo em nome da doutrina, tenho que vivê-la. Então, o evangelizador vivendo carimba o evangelizando com alguma coisa. Um exemplo. Se ele for pisar numa formiga, não pise não. Ô tia, a gente recolhe a formiga, meu filho. A formiga não é de Deus. Ela não está fazendo mal. A gente recolhe numa folha, chega no mato e joga a formiga lá. Ela também é de Deus, é um ser vivo. A criança, de tanto pensar nisso, ela vai refletindo que tem que ser ecológica, ela tem que ter bom senso, ela tem que respeitar o idoso, o cadeirante, o portador de necessidades especiais, a criança igual a ela. Ela vai crescendo num ambiente sadio, sem trauma, sem imposição, já que o espiritismo é uma proposição e não uma imposição. Diz o que deve você fazer, mas eu quero fazer diferente. É um direito que você tem. Faça diferente. Agora, só lhe digo uma coisa. Para toda ação, tem reação. E para tudo que você fizer ou deixar de fazer, terá consequência. Disso você não escapa. Ninguém escapa. Aí que cada um tome a melhor deliberação. Uma bênção à evangelização. Se a gente pode fazer a nossa prece de encerramento. A prece de encerramento. Vamos orar? Excelso amigo, nunca as estrelas brilharam tanto
como nesses dias sombrios que atravessamos. De polo a polo da terra, ecoam os gemidos das massas, o clamor dos desvalidos, a súplica dos exilados e dos apátridas, os que foram constrangidos, Senhor, a abandonar o próprio torrão natal, carcomido pelo guante e pela goela devoradora da guerra. O canhão fala mais do que o livro. Construímos mais presídios do que bibliotecas. E investimos mais em armas do que em pães. Ó Senhor, pediste certa vez a Pedro, por 3 vezes, interrogando o pescador de Cafarnaum: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro repetiu que te amava. E disseste ao final: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ó Senhor, descobrimos hoje que não são ovelhas, são lobos vorazes, rapaces. Ajuda-nos a entender estas alcateias alucinadas que tomam conta da terra. Ensina-nos a amar, para que o amor cubra a multidão de pecados, para que a paz silencie os canhões e dos seus ferros possamos construir arados. Que a solidariedade substitua os conflitos, que a luz espanque as sombras dissolvendo-as. Que a caridade faça morada no coração do homem e da mulher. Despede-nos nesta noite de paz. Nesta casa que evoca as catacumbas de Roma ou a casa do caminho dos dias apostólicos, onde Pedro lecionava a caridade aos aflitos e mais tarde Paulo, convertido por tua misericórdia em Damasco, se tornaria o arauto do Evangelho redivivo. Abençoa-nos, todos nós que estamos trilhando os caminhos da verdade, para que em a conhecendo ela nos faça livres para sempre. Abençoa-nos hoje, agora e por todo sempre. Que seja assim.